Sabe o asfalto na rua de casa? Ou aquele software super caro que o governo usa? Pois é, tudo isso é comprado. Mas como é que o governo decide onde vai gastar o nosso dinheiro? É isso que a gente vai desvendar agora, os bastidores da compra pública aqui no Brasil. Pode parecer um bicho de sete cabeças, mas no fundo, mexe com a vida de todo mundo. Pensa só numa lista de compras, mas não é do supermercado. É uma lista que tem de tudo, desde uma moto para a guarda do porto até um sistema de nuvem que vai servir um estado inteirinho. A escala disso é gigante. E a variedade, então? Nem se fala. O mais importante é que por trás de cada coisinha dessa, cada serviço, tem um processo bem rigoroso para ter certeza de que o dinheiro público, o nosso dinheiro, está sendo bem usado. Então, para começar, que tal a gente dar uma espiada nesse carrinho de compras do governo? Porque, olha, entender o que eles estão comprando é o primeiro passo para a gente sacar a importância e a complexidade desse sistema todo. E já adianto, vai muito além do que a gente pensa no nosso dia a dia. E essa lista, pessoal, é enorme e super variada. A gente está falando da compra de motos para o patrulhamento lá em Santos, sabe? Ou do recapeamento de asfalto em cidades como Angélica e Terenos. Aí tem também a construção de uma sede novinha para um projeto em Bonito. E até, olha que legal, a contratação de artistas da terra para fazer a festa nos eventos de Porto Velho. No fim das contas, são essas coisas, esses bens e serviços que fazem a máquina pública girar. E não é só de coisa física que a gente está falando, não. Hoje em dia, uma fatia bem gorda do orçamento vai para onde? Tecnologia. São aqueles programas, os sistemas, as ferramentas digitais que a gente usa para emitir um documento, que gerenciam a saúde, que cuidam da segurança dos nossos dados, de milhões de pessoas. É o que faz o governo funcionar na era digital. E só para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, dá uma olhada nesse número. Mais de 1,5 bilhão de reais. Sabe o que é isso? Foi o valor de uma compra só. Uma compra gigante de software. Foi o que o estado de Minas Gerais pagou para dar conta de e-mail e armazenamento em nuvem para, pasmem, 43 órgãos do estado. A ideia era padronizar tudo e, claro, economizar no volume. Ok, mas como é que um governo gasta uma grana dessas? Com certeza não é só chegar e passar o cartão, né? Existe todo um conjunto de regras bem amarradinho para garantir que cada centavo seja bem gasto. E é justamente aí que a gente entra nas regras do jogo. A palavra-chave aqui é licitação. Pensa nela como se fosse uma grande competição, sabe? Aberta para todo mundo que quiser participar e com regras claras, que hoje são definidas pela nova lei de licitações. E para que tudo isso? Simples, para evitar favorecimento, para ter uma disputa justa e, o mais importante, para garantir que o dinheiro público seja usado do jeito mais inteligente, buscando sempre o que é melhor para todo mundo. Mas nem toda compra é igual. Existem caminhos diferentes. Aqui a gente vê dois exemplos bem claros. De um lado, uma licitação daquelas de peso, mais de 7 bilhões de reais para escolher uma empresa que vai cuidar de todo o sistema de ônibus de Juiz de Fora. É um contrato gigante. Do outro lado, algo diferente, um credenciamento público. É como se a prefeitura abrisse uma lista e dissesse: ei, artistas locais, quem está a fim de se cadastrar para futuros eventos? Ou seja, um busca um único vencedor para um projeto enorme e o outro cria um banco de talentos, um leque de opções. Beleza, então já entendemos que tem regras, e regras bem definidas. Mas regras sem fiscalização não adianta muito, né? É aí que entram os juízes dessa partida, os fiscais do jogo, que estão ali de olho para garantir que tudo aconteça de forma correta, transparente. E essa tarefa super importante é a dos órgãos de fiscalização, em especial os tribunais de contas. Pensa neles como os guardiões do dinheiro público. Eles têm o poder e o dever de botar uma lupa em cada processo de compra para checar se a lei está sendo seguida direitinho e, claro, se o interesse da população está sendo protegido. E olha, esses órgãos não estão para brincadeira, eles têm poder de verdade. Um exemplo, em Brasília, o Tribunal de Contas do DF, o TCDF, chegou e suspendeu um processo do Banco de Brasília. O banco queria alugar um prédio para o seu arquivo. E por que parou? Porque chegou uma denúncia que levantou dúvidas se o negócio era mesmo vantajoso e transparente. A questão central que o tribunal levantou foi a falta de vantajosidade e economicidade. Traduzindo, não estava claro se aquela era a melhor opção para o bolso do banco, entende? Se era mais econômica. E tinha mais, o processo foi criticado por não ter regras claras e objetivas para aquelas visitas técnicas, sabe? Isso abria margem para direcionar o resultado e aí não pode.
Mas essa fiscalização funciona para os dois lados, viu? Em outro caso que deu o que falar, a própria Justiça teve que entrar em campo para anular uma regra interna do próprio Tribunal de Contas. Isso mostra que ninguém, nem mesmo quem fiscaliza, está acima da lei na hora de usar o dinheiro público. A sentença do juiz foi direto ao ponto. Uma verba mensal, fixa, que era paga sem precisar mostrar nota fiscal de nada, isso não é reembolso. Na prática, era um aumento de salário disfarçado e ilegal. O dinheiro simplesmente entrava na conta, virava parte do salário e a pessoa usava como quisesse. E isso a justiça barrou. Agora, quem é que faz toda essa engrenagem complexa funcionar? Não são robôs, não são algoritmos. São pessoas, servidores públicos dedicados. E o papel dessa galera está mudando muito rápido. Eles estão deixando de ser só fazedores de tarefas para se tornarem peças-chave na estratégia. E para a gente ter uma ideia do tamanho da comunidade por trás disso, olha só, mais de 3.000 profissionais de compras públicas se juntaram lá em Foz do Iguaçu, no Congresso Brasileiro de Pregoeiros. O evento foi tão, mas tão grande, que foi parar no Guinness, o livro dos recordes. Isso mostra a força e a importância dessa galera. Essa frase aqui resume tudo. Com o empurrão da nova lei de licitações, o trabalho do pregoeiro, que é como a gente chama o profissional de compras, mudou da água para o vinho. Não é mais aquele trabalho burocrático de só seguir um roteiro. Agora, a função é de gestor estratégico. Exige planejar, analisar riscos e, acima de tudo, defender o interesse público em cada passo. E para virar esse estrategista, não dá para ficar parado. É preciso um novo kit de ferramentas. O que tem nesse kit? Bom, tem que ter capacitação, estudar sempre para entender as leis, tem que ter governança forte para tudo ser transparente, tem que ter uma ética de ferro para aguentar as pressões e, claro, tem que usar a tecnologia a favor, com inteligência artificial e análise de dados para decidir com base em fatos, não em eu acho que. Tá, mas no final das contas, por que tudo isso é tão importante? É simples, porque quando a compra pública é bem feita, ela deixa de ser só um gasto e vira uma ferramenta poderosa, um verdadeiro motor para o desenvolvimento da cidade, da região. A grande virada de chave é mudar a mentalidade. Em vez de só pensar em comprar um material de escritório mais barato e pronto, a ideia é usar essa grana toda, esse poder de compra do governo, para dar uma força para os pequenos negócios da cidade. É transformar o que era um gasto numa baita estratégia de investimento na comunidade, saca? Fazer o dinheiro girar ali onde ele é mais necessário. E isso não é só papo não, tá acontecendo de verdade. É um movimento que está rolando no país inteiro. Lá de Santa Catarina, no sul, até o Pará, no norte, tem um monte de cidades sendo premiada por ter ideias inovadoras. Elas estão, por exemplo, descomplicando as coisas para que a padaria da esquina, a pequena gráfica, consigam vender para a prefeitura. E o que isso gera? Emprego e dinheiro circulando na economia local. É como disse o presidente da União dos Municípios da Bahia. Essa união entre o governo e as entidades que apoiam os pequenos negócios é a locomotiva do desenvolvimento. É a força que impulsiona um crescimento que se sustenta e que gera renda. Fica claro que comprar bem é, na verdade, investir no futuro da própria cidade. Então, no fim do dia, o que começa com algo simples, como a necessidade de comprar uma moto para a guarda, pode terminar com um potencial imenso de construir uma cidade melhor, mais rica e um país mais justo para todos nós. Fica a pergunta então, uma boa gestão pública é um milagre, uma coisa rara, ou é um movimento? Pelo que a gente vê Brasil afora, a resposta parece clara, é um movimento. Um movimento que não nasce do nada, mas que é construído tijolo por tijolo com a dedicação, a competência e a ética de milhares de pessoas. Gente que trabalha todo dia para transformar o dinheiro que é de todos nós em um futuro melhor para todo mundo.